O que hoje parece um grande espetáculo começou apenas com uma entrega. 13 anos contando a maior história já vivida. Estar no Alto de Páscoa e receber essa missão que me foi confiada de estar à frente desses musicais ao longo desses anos, foi algo que, na verdade, sempre ardeu no meu coração. Faço parte dessa igreja desde que nasci. Eu nasci nessa igreja e sempre envolvido na área de adoração e depois de uma certa idade envolvido com musicais e sempre amei essa área. Sempre gostei demais de realizar, de fazer parte disso. Fiz parte de alguns grupos que faziam musicais ao longo dos anos. E depois de um tempo foi me dada a oportunidade de liderar esses grupos. E depois, na chegada do bispo Marcelo na nossa igreja, ele trouxe uma nova visão daquilo que fazíamos antes dos musicais, mas agora era uma ideia de expandir não só em estrutura, mas principalmente falando do impacto que teríamos na cidade. Até porque a igreja está onde está por conta da cidade. Estamos para abençoar a cidade. E a visão, então, dos musicais da nossa igreja, e falando em especial Alto de Páscoa, que mexe muito com as pessoas, era a partir de então se voltar para a cidade e não ser algo mais tão interno como acontecia antes na igreja. E essa foi a missão. Na verdade, isso já era um sonho meu, algo que estava no meu coração de expandir, de fazer algo, sim, numa estrutura maior. E ali foi, então, o aval que eu tinha para poder conseguir realizar isso a partir de então. E o primeiro Alto de Páscoa foi em 2012. E a partir dali, então, nós conseguimos começar a construir essa história e sabendo que seria algo para fora das quatro paredes, precisava, com certeza, de uma maior excelência em tudo aquilo que iniciava a partir daquele momento. O que mais me marcou durante esses anos talvez tenham sido momentos onde eu sentia que Deus estava me dando uma cena, uma música. Quando a cena se confirmava depois, trazia uma satisfação muito grande em saber que tinha sido uma orientação do Senhor mesmo. Então teve vários episódios ao longo dos anos. Estava, por exemplo, dentro do carro, ouvindo uma música, de repente me chamava uma atenção. Essa música, ela tem que estar no musical esse ano. E muitas vezes já vinha na cabeça a cena, aquilo que deveria ser construído. Então isso foi uma satisfação muito grande em ver Deus trazendo algo através da minha vida e agindo ali, trazendo direcionamento, e eu depois tentar colocar tudo aquilo que eu tinha visualizado na prática. Do figurino, eu posso falar a verdade aqui na frente do pastor? É quando, assim, faltando uma semana, a gente precisa trocar personagem, sabe? Meu nome é Karina Romero, eu estou como líder do figurino do Alto de Páscoa, né? Desse ano novamente. Esse é o 3º ano que eu estou à frente aí do figurino. Para mim, assim, é uma honra e muito forte fazer parte desse ministério, porque eu acredito muito, né? E falo muito sobre isso, sobre essa comunicação visual e como as vestimentas trazem uma comunicação. E para mim, assim, é gratificante estar nesse ministério, porque tem tudo a ver com o que eu atuo hoje, né? Eu acho que todas as áreas têm um desafio, né? Sempre a gente tem esse desafio, porque nós precisamos linkar essa comunicação visual que é o figurino, né? Essa comunicação não verbal que essa roupa traz, com o momento da cena, com o movimento que faz. Esse ano em específico, a dança está sendo desafiador para mim. É um figurino diferente, né, do que eu tenho feito esses anos atrás, que não é um figurino de época na dança. Ela traz ali um toque mais artístico, vamos dizer assim. Não sei se é a palavra correta para se usar, mas é algo diferente que está sendo desafiador para mim, e a quantidade também, né? E o Alto esse ano ele está mais cedo, né? Aconteceu mais rápido e em um prazo muito curto para fazer-se muito figurino. Então a dança esse ano para mim está sendo mais desafiadora. E é o teu Se for no alto e do teu soprar.
maior desafio técnico para a dança é trazer algo diferente todo ano. Então é pesquisar, se informar, se inspirar, orar, sonhar com algo novo para o Alto de Páscoa. Então é bem desafiador. Mas eu acho que o real maior desafio nosso é a gente dar conta de tudo sem deixar de sentir, né? É lidar com o coração. A gente saber que não é só sobre performance, sobre técnica, sobre contagem, sobre sincronia, mas é sobre carregar a presença de Deus através da dança e demonstrar Jesus através do nosso olhar, dos nossos gestos. Então o maior desafio é esse. Oi, eu sou a Gabi, eu sou líder da dança do Alto de Páscoa e para mim participar do Alto de Páscoa é um privilégio, porque não é só sobre dançar, mas é a gente demonstrar Jesus através da arte e da dança. É um privilégio estar lá em cima, porque não é só um palco, para nós é considerado um altar mesmo de adoração. E é lindo transformar as pessoas através da arte. Bom, eu sou a Luana Carvalho, o meu ministério aqui é a direção artística, né, teatro. Eu já trabalho com teatro fora da igreja, né, minha profissão é essa, eu trabalho como produtora cultural há 25 anos, e o ministério aqui começou há 2 anos, na direção artística faz 2 anos, né? Esse é o 2º ano, e tem sido um presente de Deus. Esse ano, eu acredito que o Alto de Páscoa realmente está tendo uma calmaria muito diferente do ano passado. Nós temos desafios artísticos, né, que vão sempre surgir, quanto mais as ideias vão surgindo, quanto mais o criativo vai trabalhando, mais desafios nós vamos enfrentando, mas eu acho muito prazeroso lidar com esses desafios, né? Eu acho que são eles que complementam a estrutura artística, que complementa a estética e que faz o trabalho ser diferenciado. Então, assim, são vários, né? São os horários de ensaio. Nós temos um tempo curto, né? Esse ano foi a Páscoa mais cedo. Então, nós tivemos uma diminuição aí, eu diria, de pelo menos 20% de tempo de ensaio. O que implica, né, na qualidade sempre, implica no processo, mas eu creio que Deus está cuidando de todas as coisas, então, assim, isso não será é um desafio, mas não é um problema. É um desafio. O processo é um processo longo, né? Então, assim, a gente espera o tema da igreja, o tema do ano, né, para a gente começar a trabalhar na elaboração do roteiro. O tema da igreja esse ano é o Ano do Romper. Então, o desafio ali era a gente colocar no texto, não só em momentos de passagens, mas que estivesse nítido o propósito do Ano do Romper, o que nós queríamos dizer com o Ano do Romper. Então, nós começamos um processo, acho que em outubro, mais ou menos, do ano passado, no processo de escrita. Durante o ano, né, antes mesmo do tema, a gente já está em oração para que Deus nos mostre realmente que a gente possa falar sobre algo que não é nosso e sim que vem de Deus. Então, assim, a gente já estava em jejum, já estava em oração para que pudesse ser algo que não fosse apenas nosso. Então, nós já tínhamos algumas ideias estruturadas e o que precisava era saber se ela caberia no roteiro. E tudo conversou muito bem. Então, assim, quando nós começamos o processo de escrita, nós temos a Letícia que trabalha na estruturação. Eu já passei por estudo de dramaturgia, então assim, nós vamos cuidando e orientando e ela vai afinando ali, colocando os roteiros e a gente vai aprovando tudo. Nesse processo de 3 meses, o desafio estava em a gente ter um texto dramatúrgico que conversasse com o tema da igreja e que tivesse uma estrutura que não desestabilizasse o processo artístico, que não fosse algo que quebrasse tudo, né? Então, nós conseguimos construir algo que eu acredito que nós vamos falar não apenas de um tema, mas nós vamos mostrar o romper em cena de um personagem. Então, foi um processo muito gostoso, mas como a gente ouviu aqui em outras pessoas provavelmente falando, são processos longos, madrugadas adentro, né? É claro, a gente tem que conciliar a nossa vida lá fora com nossos trabalhos e às vezes os horários vão se emendando, né? Mas o processo começa antes, então começa 3 meses antes, mas durante um ano de oração, acho que acaba o Alto de Páscoa, a gente já está em oração entregando para o próximo. Mas foi esse processo de escrita onde a gente sentava com várias pessoas. E aí nós começamos em janeiro, né, os ensaios.
Então, em janeiro, a gente começa a selecionar os personagens, a testar os personagens, a ter uma conversa com toda a equipe de arte. Então, a equipe de arte começa a ter as suas ideias ali junto com os seus núcleos, e aí vão apresentando, e essas ideias vão se unificando a gente ter uma estética única. Então, é um processo. O maior desafio é o banho de Jesus, onde nós temos pouco tempo para acontecer este banho e voltar ele para dentro do palco, né, da igreja, totalmente limpo, e nós temos poucos minutos. Então eu acho que é o maior desafio. Meu nome é Luciane Pavan, eu estou no Ministério do Alto de Páscoa desde o início, há 13 anos, e sempre é um grande desafio trabalhar com este ministério. O que as pessoas imaginam que não acontece é a preparação de Jesus, né? Quando você olha ele com toda aquela roupa, você não imagina que por baixo ele já está pronto para o momento da crucificação. Então a gente leva em torno de 4 horas para fazer todas as feridas, né? Para deixar ele totalmente maquiado para que aquele momento, o ápice mesmo, né, que é a crucificação, então ele já está pronto. Então as pessoas não imaginam, né, eles acham que talvez seja uma mágica que acontece, não, mas tem todo um trabalho, uma preparação que a gente faz em Jesus. Meu nome é Gabi, eu faço parte do Alto de Páscoa há 5 anos e eu sou líder da equipe de produção de palco. O nosso maior desafio da equipe de produção de palco, em primeiro lugar, é conseguir encontrar os adereços que fazem sentido com o espetáculo, né? Principalmente voltados para a peça, voltados para a época de Jesus. É muito difícil você encontrar o adereço certo, aquilo que faz sentido para a cena, aquilo que eles querem que o espetáculo tenha para aquela cena. Então, esse é um dos nossos maiores desafios. E o segundo desafio é a gente conseguir fazer toda a entrada e saída de objetos sem que o público perceba, sem que roube a atenção do público do espetáculo, para que tudo aconteça de forma excelente e de forma bem discreta. As pessoas não imaginam a quantidade de detalhes e de pessoas envolvidas na preparação de cada cena e de cada apresentação. Muitas coisas a gente consegue com bastante antecedência e muitas coisas a gente precisa no dia encontrá-las, né? Por exemplo, a cena da ceia, a gente compra tudo fresco, a gente precisa ir atrás dela, do pão, das frutas, então a gente faz todo esse trabalho, toda essa organização, checagem de objetos, checagem de tudo aquilo que vai acontecer, toda a marcação de palco, toda a produção ali atrás dos bastidores. Então, a organização, a quantidade de detalhes e a quantidade de pessoas, as pessoas nem imaginam que tudo isso acontece. Então, é uma parte bem legal e os bastidores é uma parte bem curiosa, né? Meu maior desafio do cenário é tirar as ideias do papel. A gente ora para que Deus dê a visão e depois precisamos transformar isso em realidade, para que tudo aquilo que Ele proporcionou a nós ver, a igreja também possa sentir com o mesmo impacto, para que também faça parte do contexto ali da história do roteiro. Oi, meu nome é Aline, eu sou a líder do cenário do Alto de Páscoa e estou há 4 anos fazendo esse trabalho. Antes do espetáculo acontecer, a gente trabalha praticamente todos os dias para que a montagem do cenário seja feita na semana que antecede. Formamos uma equipe de serralheiros, marceneiros, pessoas que vão lá para trabalhar com isopor, cada um com uma equipe. E o maior desafio depois é, na última semana, juntar tudo isso dentro do palco, porque a gente tem um período pequeno, porque
os eventos da igreja não pode parar, os cultos, e a gente tem que pegar tudo que foi montado e levar para dentro da igreja para deixar preparado para na hora das apresentações. Esse ano tá surpreendente. Vamos ter o Caminhar Entre as Águas, vamos ter o público vai poder ter esse contato com o cenário, a gente vai deixar um barco exposto, é o mesmo barco que será usado na cena, a pessoa vai poder ir lá tirar umas fotos e depois vai ver o barco em cena, vai ser algo marcante, com certeza. A pessoa também vai guardar isso para sempre com a foto e lembrar, vai ser um momento muito impactante, estamos muito ansiosos para essa cena. O que as pessoas não imaginam, eu acho que nem... Meu Deus, se eu falar o que as pessoas nem imaginam que o audiovisual passa. Olha, o maior desafio nosso do audiovisual hoje são vários, né? Porque a gente está trabalhando juntos. Então, parte de projeção está integrada e bem encaixada com a iluminação, com o momento certo dos atores e também a equipe de filmagem poder pegar todos os detalhes. Então, para nós, o maior desafio hoje é não perder nada dos detalhes. Nós queremos pegar o melhor possível, o melhor ângulo, a melhor imagem, mas tudo isso integrado com luz e com projeção junto. Então, esse ano nós estamos vendo a equipe muito encaixada nesse sentido, né? Que trabalhando muito juntos. Desde os ensaios a gente já está percebendo esse entrosamento funcionando muito bem. Madrugadas adentro, toda a equipe trabalhando, servindo, montando, ajudando na parte até do cenário, parte de iluminação, né, o que fazer, conversando e anotando em roteiro. Então, esse contexto, às vezes, muitas pessoas nem imaginam, mas acontece, né, para que no dia tudo funcione corretamente. Sou o pastor Emerson, pastor aqui do audiovisual da Igreja Amor e Cuidado de Araçatuba, e compartilhar um pouco daquilo que está no nosso coração e fazer parte do Alto de Páscoa. Quem é esse? Para nós, toda a equipe do audiovisual, estamos muito empenhados, né? Toda a preparação, filmagem, iluminação, projeção, parte de fotografia, todos juntos. E para nós é uma honra muito grande, para mim em especial, uma honra muito grande poder participar daquilo que para nós como cristãos é o maior ato de amor da humanidade. Então poder representar isso e trazer vida nisso, naquilo que os atores vão estar encenando e a gente colocar isso, né, de uma maneira ainda mais viva, né? Então para nós é uma honra muito grande, é uma alegria muito grande poder servir, poder compartilhar daquilo que Jesus fez nas nossas vidas. Tem um testemunho interessante e diferente que aconteceu um ano no nosso Alto de Páscoa, e naquele ano nós fizemos o batismo de Jesus real, acontecendo no palco ali. Quando eu digo real é porque a gente não maquiou a cena, né? Não fez de forma artística, nós colocamos realmente um tanque de água lá, e Jesus e João Batista entravam na água e realmente faziam o batismo ali do personagem de Jesus, né? Até gerou muitas questões com relação ao pessoal do backstage, maquiagem, porque foi um ano que precisava secar Jesus para depois ele voltar em cena. Então teve várias questões ali que a gente precisou ajustar para conseguir fazer essa cena acontecer. E nós tínhamos ali 2 ou 3 pessoas, 1 ou 2, que eram batizadas antes de Jesus, como se fosse parte ali da multidão. Então João Batista chegava, começava a pregar, batizava uma pessoa e depois, conforme a música ia acontecendo, batizava Jesus. Teve um ano que teve um rapaz que chegou para nós e ele falou que estava com desejo de se batizar e tiveram a ideia de se batizar durante o espetáculo, durante a cena que estava acontecendo ali. E aí, no primeiro momento, você fica um pouco com receio, né? Eu conversei com o pastor que estava acompanhando para ver se estava tudo bem, se conhecia a pessoa, se a decisão era firme, né? Era real do coração dela mesmo de se batizar. Ele falou, não, é convicção, né? Só ia ver o dia, a data para poder se batizar. E aí o interessante foi que ele quis fazer uma surpresa para a família. E a família não sabia que ele ia se batizar. E ele tem o costume até hoje de sentar nas primeiras cadeiras e no musical ele estaria ali
nas primeiras cadeiras ali com a gente assistindo. E aí, sem a família saber, a gente foi lá no fundo antes, combinou como é que ia acontecer, ele teve que entender a cena, entender os tempos, os momentos certinho, né? Oramos com ele lá no fundo, né? Para a oração de entrega mesmo que ele faz ali diante do Senhor, né? A confissão pública dele, né? Da fé em Jesus, nós fizemos lá atrás antes. E ali na hora ele estava perto de mim para não ter erro do momento, né? E aí na hora da cena exata eu dei um toquezinho nele, ele saiu, entrou no palco para poder se batizar, mas o mais engraçado foi ver a cara da família, o rosto da esposa, da filha, né, assustadíssimos ali com o que estava acontecendo. E ele foi lá, se batizou e depois sumiu pro fundo, né, porque tinha que tomar banho, trocar de roupa, mas foi algo assim muito marcante mesmo, na história aí dos anos do Alto de Páscoa, e a família está aí até hoje firme, a filha hoje participa com a gente, inclusive, do Alto de Páscoa, né, no Ministério de Dança, então foi algo bem interessante que marcou muito a vida dele e do evento, né, do nosso Alto de Páscoa, porque foi a confissão pública da entrega da vida da pessoa para Jesus, que aconteceu ali durante uma apresentação nossa. Olha, uma coisa que para mim marca muito, talvez por eu vir do mundo artístico, é que só quem está vivendo um processo de montagem dentro da igreja, um propósito que é para Deus, consegue entender o quanto Deus age dentro desse processo. Que não importa, assim, se eu tenho uma experiência de 20 anos ou se eu tenho um mês no palco. É um processo realmente que a gente vê o agir de Deus, que é muito maravilhoso, e só quem está vivendo consegue presenciar esses milagres, né? Antes de trabalhar aqui, então a gente faz o nosso processo criativo por nós mesmos, claro que com fé em Deus, mas é um processo diferente. Mas quando você está falando da palavra, quando você está falando de Deus, quando você está falando sobre corações que serão entregues, existe um derramar, existe um cuidado, e a gente vê Deus cuidando dos detalhes. Eu não falo que nós não devemos agir e continuar caminhando nesse processo e ter a nossa ação sobre aquilo que Deus nos manda fazer, mas é algo que só quem vive sabe que acontece porque é por meio de Deus. Não é o nosso processo criativo, não é Ele que vai fazer a diferença. Ele vai fazer, a gente vai ter mais experiência, né? Mas Deus cuida dos detalhes, até as pessoas que Ele coloca, assim, é muito lindo ver os pequenos milagres, os pequenos depoimentos, quando você começa a ver corações sendo tratados durante o processo. É uma música que toca e uma pessoa vem e fala assim, essa música, ela conversou comigo num ensaio, é uma pessoa que sai chorando quando vê uma bailarina dançando, é uma pessoa que às vezes começa uma bateria e se emociona. Então você vê que é um agir de Deus com aquelas pessoas, cuidando delas. Ele está cuidando desde o processo até o dia, e depois daquele dia você vê as pessoas que assistem também, vivendo esse processo. Então assim, não é na nossa força, não é o nosso braço que faz acontecer o Alto de Páscoa. Por mais que a gente estude, que a gente se entregue, Deus cuida dos detalhes. Existe um resultado também muito grande naqueles que servem. É uma experiência diferente. Aquele que entregou a vida para Jesus está iniciando a sua vida com Deus a partir daquele momento. Mas aqueles que já estão servindo conosco, eles têm uma nova experiência. Uma experiência diferente da que eles tiveram antes. E da que tem todo ano, porque cada ano é uma experiência diferente também. E a gente também ouve muitos testemunhos de quem participou. E aquilo que elas passaram, talvez muitas passaram por muitas dificuldades para poder conseguir chegar ali até o último dia, se esforçaram demais para conseguir estar ali, sejam, de novo, por problemas pessoais, saúde, financeiros, e a gente poder ver no coração das pessoas que elas estão satisfeitas, que elas não se arrependem da decisão que tomaram de servir, isso é muito gratificante. Apesar de ser extremamente cansativo, mas é muito natural que no último dia as pessoas já estão falando, no próximo eu estou junto de novo. Porque gera essa satisfação muito grande no coração de todos. E isso é muito bom saber que estamos no rumo certo. Saber que, de fato, não estamos fazendo algo aleatório, mas que, na verdade, de fato, é algo que Deus tem conduzido. E Ele está no controle todos esses anos aí que nos dispomos a fazer esse espetáculo. Meu nome é Clara, já faz 3 anos que eu participo do Alto de Páscoa e o meu testemunho começa há 4 anos atrás, quando foi profetizado na minha vida um derramar.
A visão que foi profetizada sobre a minha vida era como se um óleo descesse diretamente do céu e sobre os meus cachos, aquele óleo, enquanto eu ministrava uma canção, aquele óleo ele era derramado em toda a igreja. E assim foi no Alto de Páscoa do ano passado, quando o derramar aconteceu justamente na cena que eu encenei. Na minha cena do ano passado, eu fui a viúva que buscou a ajuda do profeta Eliseu. E quando o azeite ele foi derramado sobre a minha vida, então o derramar começou. Eu poderia falar de algumas cenas que de alguma forma marcaram ao longo dos anos. Seja por conta da construção ter sido mais desafiadora ou não necessariamente. Mas, por exemplo, nós tivemos uma cena da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, que é uma cena que volta e meia a gente faz ela de novo, não é? no Alto de Páscoa, e de uma música que, se eu não me engano, nós fizemos pela primeira vez, acho que em 2018, e depois a gente repetiu essa cena alguns anos para frente, porque ficou muito legal e muito bem montada, e essa foi uma cena interessante, que foi uma das cenas que Deus colocou no meu coração, que eu tinha visualizado quando eu ouvi essa música. Mas ela foi um desafio muito grande, porque é uma música de 12 minutos, muito fora do padrão de música que nós temos. E a ideia era fazer ela inteira, né? E dançar ela inteira, e cantar ela inteira. E aí nós pegamos essa música, e a construção, assim, para eu conseguir passar aquilo que estava na minha mente, foi um pouco difícil. Mas quando eu consegui passar a ideia de preenchimento, no caso não só do palco, mas a ideia era preencher a igreja inteira, o tempo todo, com as pessoas, com dança acontecendo, foi bem desafiador, mas o resultado foi extraordinário, marcou muito a vida da igreja, e por isso que tivemos depois que fazer, mas pelo menos mais umas 2 vezes nós fizemos depois. Tivemos um ano que fizemos a cena do véu, o véu rodando sozinho, né, com um vento, e tem toda uma forma correta de fazer acontecer a cena, com ventiladores, o tipo de tecido tem que ser próprio, e nós tivemos muita dificuldade para conseguir chegar no resultado final, mesmo com muita pesquisa, e para falar a verdade, nós só acertamos na última semana, então teve muita gente que estava com o coração na mão, e eu o tempo todo falando, se não der certo a gente vai tirar, e aí ficava tão bonito que o pessoal já não queria tirar mais, fala, não, nós não vamos tirar a cena, vamos dar um jeito de fazer acontecer, e no final aconteceu, mas foi nos 45 do segundo tempo. Teve uma cena também muito especial, faz uns 2 anos também. Mesma coisa, eu estava no carro e ouvindo uma música, a hora que eu ouvi, ela foi muito direta no meu coração, falando do livre acesso que nós temos agora com o Senhor, depois que o véu se rasgou. Então nós pegamos a cena pós-cruz, né, quando o véu se rasga, e a gente conseguiu construir uma dança em cima dessa música, onde o figurino mudava no meio da música, mudava de cor no meio da música. Então essa construção também foi nova para nós, e junto com a ideia da música que tinha vindo ao meu coração, foi uma cena que marcou muito. Essa mesma cena, essa mesma parte da história, na verdade, do véu se rasgando, teve um ano também, se eu não me engano, também em 2018, foi a primeira vez que fizemos. Nós conseguimos construir o véu no palco. Nós fizemos o véu de fora a fora, como se fosse o véu do templo da época, e ele rasga de cima a baixo, e quando ele rasga, entre aspas, né, quando ele abre, estava ali atrás no telão a imagem da Arca da Aliança. E junto com a construção da música, que era uma música muito antiga, na verdade, mas que as pessoas conhecem demais, ficou muito chocante, e as pessoas choraram demais naquele ano, toda vez que acontecia aquela cena. Foi outra cena que marcou demais também. Lembrei de 4 aqui, teve a do batismo que eu já falei, né, o que aconteceu, que foi algo muito interessante também, uma cena que marcou demais. Mas falei de 4 ou 5 cenas aqui que acho que ao longo dos anos foram bem especiais para nós, e cada ano, na verdade, tem tido novas cenas que tem realmente ministrado e falado ao coração das pessoas que estão passando ali. Acho que se eu parar aqui eu vou lembrar de mais cenas, mas essas foram cenas bem marcantes para mim. O início foi um sonho, né? Quando a gente começou, tínhamos já uma experiência com teatro, mas algo com o Alto de Páscoa a gente veio crescendo, veio ampliando,
né? Veio desenvolvendo. Eu lembro quando o pastor Fabrício me convidou para que eu ficasse com a maquiagem, eu disse para ele, mas eu não tenho ideia dessa maquiagem, né? Ele falou, mas vai dar certo, corre atrás, que a gente vai conseguir fazer e a gente acredita que é possível. E nós embarcamos nesse sonho com ele e a cada ano é uma surpresa, né? A cada ano a gente fica mais impactado com tudo que Deus tem feito, pessoas que Ele tem trazido também para acrescentar, né? Pessoas que com ideias novas, que têm nos ajudado bastante. E eu vejo que fazer parte desse projeto é um desafio, mas é algo que vem do coração do Senhor, que move o coração das pessoas para estar ali servindo, para ver vidas impactadas e trabalhar atrás, né, das câmeras ali é algo muito especial. A gente vê também o empenho de cada um que está ali fazendo por amor a Jesus, né, e a gente consegue atingir corações. Então eu acho que participar desses 13 anos é um privilégio poder participar de tudo isso que a gente tem vivido no Alto de Páscoa. Isso eu tenho que pensar. Porque representa muita coisa. Representa, sim, satisfação pessoal, não posso negar isso. Satisfação espiritual ao ver os resultados espirituais que acontecem ao longo dos anos, testemunhos que sempre chegam para nós, de pessoas que permaneceram por conta do Alto de Páscoa, pelo impacto que tiveram ao assistir um musical como esse. Então, são muitas coisas que vêm ao meu coração que representam hoje, e hoje eu enxergo ainda não como algo, não como um ciclo fechado, mas eu sinto que hoje estamos entrando em um novo nível, estamos alargando as nossas tendas, estamos buscando algo maior, melhor, para justamente aumentar esse impacto que iniciamos lá atrás já, nas pessoas, na cidade, aumentar essa influência, e principalmente para que venha a inspiração para as pessoas que estão assistindo e, como consequência, aqueles que ainda não entregaram suas vidas para Jesus passarem então a tomar a maior e melhor decisão da vida delas. Para mim, quem é esse? Ele é meu tudo. Sem ele, eu não posso nada. Ele é o meu Deus, ele é o meu Pai. Desde muito cedo eu conheço esse Pai, né? Então, para mim, a palavra para mim ele é tudo. Para mim, quem é esse, né? Quem é esse? Jesus é a razão de tudo, Ele é o autor da nossa salvação, é o autor da nossa fé, aquele que a gente encontra abrigo seguro, paz, esperança. Então, a gente fazer esse espetáculo com esse tema é para que as pessoas conheçam e saibam quem é esse Jesus, para que elas encontrem o mesmo Jesus que encontrou a mim, que encontrou a minha casa, que encontrou todas as pessoas que estão envolvidas. Então, é sobre Ele, é para Ele. E para que os outros vejam e reconheçam que Ele é o Senhor da nossa vida, que Ele é o Senhor e razão de tudo. Quem é esse? É aquele que derrama amor, um amor que transforma, um amor que restaura, um amor que cura, que liberta, que faz nova todas as coisas. Uau! Bom, Jesus, hoje Ele é tudo que eu tenho. Eu não consigo nem imaginar. Eu tento falar sem chorar. Mas eu não consigo nem imaginar
uma vida sem Jesus. Jesus salvou a minha casa, a minha família. Jesus tirou a minha família de uma situação inimaginável. E Ele é tudo que eu tenho. Ele é tudo que eu preciso. E Ele é meu Salvador. Ele é tudo mesmo. Tudo que faz sentido para mim tem Jesus. É um privilégio fazer parte disso e ter Ele como meu Salvador, ter Ele como um pai. É uma alegria muito grande. E Ele é tudo que eu tenho. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu sonho em esse aumento de influência continuar acontecendo sem perder a essência que nós já temos hoje. A nossa igreja ela tem uma essência muito especial com relação ao ambiente que nós temos na nossa igreja, na nossa casa, um ambiente de adoração e um ambiente de manifestação da presença de Deus que acontece em todas as nossas celebrações. E eu posso ver esse mesmo ambiente das nossas celebrações também acontecendo nos nossos musicais. Apesar de ser estilos totalmente diferentes de apresentação que nós temos, comparando aí um culto, uma celebração com os musicais, mas o ambiente é o mesmo, a presença de Deus é a mesma. O meu sonho assim para o futuro é conseguir permanecer nessa essência e ao mesmo tempo continuar crescendo na parte técnica, que sabemos que tem muito ainda para crescer, né? Em várias áreas. Já temos algo relevante hoje, mas tem muito ainda para crescer. Mas o mais importante, pensando no futuro, é não perder essa essência. Não perder a manifestação da presença de Deus ali, porque é o que mais nós ouvimos que as pessoas relatam que impacta a vida delas. É esse ambiente que elas sentem ao entrar ali naquele lugar. Por isso hoje o Senhor vos chama para romper com o que só parece fé e voltar para o lugar que realmente importa. O cordeiro, o sangue, o sacrifício, a promessa. Tudo aquilo apontava para alguém. Toda a escritura apontava para ele. O cordeiro perfeito que há de vir, que tira o pecado do mundo. Toda a Páscoa anunciava ele. Venha, Simão. Mestre! Se é tu mesmo, mande-me até ti! É. Irmãos, é Jesus! Ele está aqui, ele está me chamando! Eu não sei como eu irei caminhar sobre as águas, mas eu terei fé! É ele! Me deixa, Senhor! Cuidado, me deixa! Simão! Senhor! Essa mulher foi pega em ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, deve ser apedrejada. O que você tem a dizer sobre isso? Aquele que não tiver pecados, que atire a primeira pedra. Levou, quem é esse? Pois eu digo a vocês que isso é verdade. Eu não tornarei a comer da refeição, da ceia, até que ela se cumpra plenamente no reino de Deus. Tomai, comei,
Este é meu corpo que é dado por vocês e em favor de muitos. Como? Este é o sangue da nova aliança, o Novo Testamento, que é derramado por vocês. Façam isso em memória de mim. Bebam. Vocês se lembram do que eu disse? Eu os escolhi. E nada poderá destruir aquilo que eu estou construindo. Agora vão para Jerusalém e esperem. A promessa do meu Pai, ela se cumprirá. E quando isso acontecer, vocês não ficarão escondidos. Vocês serão minhas testemunhas aqui e por toda a terra.